Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de circuitos elétricos. Hoje nós vamos começar a estudar a análise dos circuitos. E essa análise nós vamos começar a partir da aprendizagem de algumas leis básicas que regem os circuitos elétricos. Antes de falar dessas leis básicas, vamos rever uma convenção que foi comentada com vocês na semana passada. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nessa convenção, se eu tenho um bipolo que consome energia, a corrente que atravessa esse bipolo, ela vai entrar pelo polo positivo do bipolo, correto? Então, olha, falando de novo, se o meu bipolo consome energia, a corrente que entra neste bipolo entra pelo polo positivo do bipolo, correto? Aí mais um detalhe para a gente convencionar. Se eu tenho um bipolo e eu chamei esse bipolo de B1, então a tensão sobre esse bipolo eu vou chamar de U1. Por sua vez, a corrente que atravessa esse bipolo eu vou chamar de I1, tá certo? Se o meu bipolo se chamasse B2, por exemplo, né? Então, sobre ele, eu diria que eu tenho uma tensão, U2, e uma corrente, I2. Se o meu bipolo se chamasse B3, por ele eu teria uma tensão, U3, e uma corrente, I3. Tá certo? Lembrando que, para representar uma tensão, nós vamos usar a letra U, e, para representar uma corrente, nós vamos usar a letra I. Tá certo? Então, U para representar tensões e para representar corrente, ok? Vamos lá. Gente, a primeira lei básica, ela diz respeito a uma associação em paralelo de bipolos, tá certo? Olhem nesse meu desenho, eu tenho uma fonte de tensão, eu tenho um bipolo que eu chamei de B1, eu tenho outro bipolo que eu chamei de B2 e um outro bipolo que eu chamei de B3. Notem que esses três bipolos estão em paralelo com a fonte, que por sua vez também é um bipolo porque possui dois terminais, não é? Como é que eu sei que esses quatro componentes estão em paralelo? Lembra da definição de paralelo, pessoal? Os extremos, no caso de cima desses bipolos, são comuns, da mesma forma, não é? Os extremos de baixo desses bipolos também são comuns, por isso eles estão em paralelo. E o que é que diz para a gente essa primeira lei básica? Ela diz que em uma associação em paralelo, isso é importante, tá? Associação em paralelo, o que é que tem? A tensão é a mesma para todos os bipolos. De novo, em uma associação em paralelo, a tensão é a mesma para todos os bipolos. Como assim? Bom, eu sei que sobre a fonte eu tenho uma tensão U, está escrito aqui. Eu sei que sobre o bipolo B1 eu tenho uma tensão U1, também está escrito aqui. Sobre o bipolo B2 eu tenho uma tensão U2. Sobre o bipolo B3 eu tenho uma tensão U3. E o que diz essa lei para a gente, pessoal? Essa lei está dizendo que todo mundo tem a mesma tensão, se esses caras estão todos em paralelo. Ou seja, a tensão que eu chamei de U, ela vai ser igual à tensão que eu chamei de U1, que vai ser igual à tensão que eu chamei de U2, que vai ser igual à tensão que eu chamei de U3. Vamos imaginar um exemplo numérico. Vamos imaginar que essa minha fonte é, na verdade, uma bateria de 12 volts. Tá certo? Essa minha fonte é uma bateria de 12 volts, tá ok? Então, olha, esses 12 volts da bateria são os mesmos 12 volts sobre o bipolo B1, são os mesmos 12 volts sobre o bipolo B2, são os mesmos 12 volts sobre o bipolo B3. Por quê? Porque essa primeira lei básica diz isso. Em paralelo, todo mundo tem a mesma tensão. Se na fonte eu tenho 12 volts, aqui eu também tenho 12 volts, aqui eu também tenho 12 volts, aqui eu também tenho 12 volts. Se a minha fonte é de 10 volts,
Aqui eu também terei 10 volts, aqui eu também terei 10 volts e aqui também eu terei 10 volts, ok? Em paralelo, então, todo mundo tem a mesma tensão. Correto, pessoal? A primeira lei, como vocês acabaram de ver, ela trata sobre tensões. Já a segunda lei, ela trata sobre correntes. E o que é que essa segunda lei básica diz para a gente? Vamos ler aqui, ó. Em uma associação em série, isso também é importante, olha, isso vale para uma associação em série, a corrente é a mesma para todos os bipolos. De novo, em uma associação em série, a corrente é a mesma para todos os bipolos. Vamos traduzir isso daí olhando esse circuito. Vamos imaginar que essa fonte fornece uma corrente I, tá? A fonte fornece uma corrente que eu chamei de I, pelo bipolo B1 passa uma corrente que eu chamei de I1, pelo bipolo B2 passa uma corrente que eu chamei de I2, pelo bipolo B3 passa uma corrente que eu chamei de I3, correto? E se todo mundo está em série, não é? Se isso é uma associação em série, se todo mundo está ligado um em sequência ao outro, então todos vão ter a mesma corrente. Por exemplo, vamos colocar número. Vamos imaginar que essa fonte fornece uma corrente de 2 amperes. Então, são os mesmos 2 amperes que vão passar pelo bipolo B1, são os mesmos 2 amperes que vão passar pelo bipolo B2, são os mesmos 2 amperes que vão passar pelo bipolo B3. Portanto, olha, I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, e nesse exemplo numérico que eu falei para vocês, 2 amperes, tá certo? Outro exemplo, se a fonte estivesse fornecendo 1 ampere. Se a fonte fornece 1 ampere, então eu tenho 1 ampere atravessando o primeiro bipolo, eu tenho 1 ampere atravessando o segundo bipolo e 1 ampere atravessando o terceiro bipolo. Correto, pessoal? Entendido? Deixa eu recapitular mais uma vez essas duas leis básicas. Em paralelo, todos os bipolos possuem a mesma tensão. Tá aqui, ó, U igual o 1, o 2 e o 3. Tá? O igual ao 1, o 2 e o 3. Em série, todos os bipolos têm a mesma corrente. I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Correto, pessoal? Eu vou interromper esse vídeo agora e daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo. Tá? Até mais!